Estimados catequistas, paz e bem, sejam bem-vindos ao canal da Catequese e Desenvolvimento Humano. Você está chegando aqui pela primeira vez? Se inscreva em nosso canal, ajuda muito a divulgar e alcançar mais pessoas. Se você já assiste os nossos vídeos, mas ainda não é inscrito, faça sua inscrição. E eu quero te lançar um desafio, estamos quase chegando a 1000 inscritos. Precisamos chegar a esses 1000 para conseguir fazer as catequeses ao vivo, para ter alguns trabalhos diferentes aqui no YouTube. Então, compartilhe com pelo menos 5 pessoas e peçam para que elas se inscrevam no canal. Logo, logo a gente chega a 1000 e vamos ter surpresas aqui no canal. Hoje quero falar sobre a formação humana do catequista. Quero falar sobre 2 pontos muito importantes: a resiliência e a assertividade. São 2 pontos fundamentais na formação humana e que o catequista precisa aprender a desenvolvê-lo para depois aplicar na vida do seu catequizando. Para isso, quero utilizar a Palavra de Deus para ilustrar a formação que nós vamos ter. A palavra está em João, capítulo 21, de 15 a 18. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Cuida dos meus cordeiros. E disse-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Sê pastor das minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos catequistas, esta palavra, ela tem uma força muito grande em nossa vida. E é uma das palavras que mais me emocionam quando leio no Evangelho. É uma palavra que toca de verdade meu coração. Não porque é uma palavra que nos remete a uma cobrança de Jesus. Não é uma forma de jogar na cara, por exemplo, porque ele negou 3 vezes o Senhor. Não é isso. Talvez isto se pareça muito mais às nossas relações, se pareça muito mais com aquilo que nós estamos acostumados a ver em nossa sociedade. A nossa forma de tratar as pessoas ou a forma que as pessoas nos tratam. Eu devolvo com uma indireta, com uma ironia. Hoje, na era das redes digitais, é muito comum as redes sociais nos darem aquelas famosas indiretas. Não é isso que o Senhor está fazendo. Não é isso que Jesus está nos ensinando nesta palavra. Ele está ensinando Pedro a ser resiliente e a ser assertivo. Quando Jesus fala com esta palavra, ele coloca Pedro dentro de uma reflexão. Pedro volta-se para si, olha para dentro e aí sim consegue exprimir uma verdadeira palavra. Uma palavra de força, de sim, Senhor, tu sabes que te amo, tu sabes tudo. É isso que Jesus quer tirar de cada um de nós. Catequista, tu me amas? Essa é a pergunta que o Senhor nos faz hoje. Essa é a pergunta que o Senhor nos faz durante todo o nosso ministério de catequese.
Tu me amas, catequista? Mas afinal, o que significam estas duas palavras? Resiliência e assertividade. Vamos aprender um pouquinho sobre a resiliência primeiro. Na psicologia, resiliência pode ser compreendida como a capacidade de uma pessoa lidar com seus sérios problemas, de vencer os obstáculos pessoais ou sociais, de não ceder à pressão, seja qual for a situação. Já na física, resiliência é a propriedade que alguns corpos apresentam de retomar a forma original, após terem sido submetidos a uma deformação elástica. E a resiliência cristã, o que é? É a capacidade de manter-se firme diante das lutas enfrentadas por nós cristãos. Mas isso não quer dizer que você não vai se abalar, mas que mesmo ferido, você não vai negar o Senhor e nem desistir. Quando fala de resiliência aqui, eu gosto de comparar duas situações que aconteceram no Evangelho, entre Judas e Pedro. Os dois negaram ao Senhor. Um o entregou e o outro não assumiu ser cristão. Judas, depois que recebe as 30 moedas, se desespera, se distancia totalmente do Senhor e termina escolhendo a morte. Ele não tem essa capacidade de resiliência, que é envergar, quase quebrar, mas voltar para o Senhor. Alguém já viu uma plantação de bambu? Uma toceira de bambu? Pode dar o vento que for, ele vai envergar, quase encostar no chão, mas passado a ventania, ele volta para o seu estado natural. Ele volta onde ele estava. Com Pedro aconteceu isso. Anteriormente no Evangelho, Jesus tinha dado a Pedro a grande missão de ser o chefe da igreja. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que Pedro fez? Negou Jesus 3 vezes, logo depois. Mas imagina o coração de Pedro depois que o galo cantou. Chorou amargamente. Doeu. Se recolheu. Pensou em desistir. Voltou a pescar. Voltou a fazer as coisas antigas que ele fazia antes de conhecer Jesus. Tanto Judas quanto Pedro tinham passado 3 anos com o Senhor. Tinham estado mergulhados com Ele nesta experiência de amar o Senhor. Estiveram próximos, viram milagres, viram prodígios, viram sinais, viram coisas maravilhosas. E mesmo assim, negaram o Senhor. E ao negar o Senhor, cada um teve uma decisão. Pedro se recolheu, envergou, quase quebrou, mas retornou ao seu estado natural, que era: Pedro, tu és pedra. Judas desistiu. Judas não quis se reconciliar com o Senhor, não quis voltar atrás, não teve resiliência suficiente para quase envergar, quase quebrar e voltar. A vergonha, a culpa, o medo são capazes de fazer isso conosco, tirar a nossa resiliência. Mas, meus irmãos, olhem Deus como um Deus de misericórdia. Dá para voltar, dá para recomeçar, dá para fazer uma nova jornada. Veja o que acontece com Pedro logo depois desse encontro com Jesus. Toma a frente da comunidade. Logo depois ele faz um discurso e converte 3.000 pessoas nesse discurso. E por fim, dá a vida pelo Senhor. Resiliente, forte. Ser resiliente não é ter erros, não é ter pecados. Não é parar de cair. Mas é saber lutar. É saber ter a força para poder voltar.
E ainda neste Evangelho podemos refletir acerca de uma segunda palavra, que é a assertividade. É ser direto. É falar o que tem que ser falado sem rodeios, mas com muito amor e caridade. Quantas vezes as pessoas nos pedem alguma coisa e nós respondemos apenas: eu vou ver, depois eu faço, e acaba não vendo e acaba não fazendo. Que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Sejamos diretos, com amor. Vale muito mais você dizer: olha, eu não posso fazer isso por você, do que enrolar uma pessoa, um pai, um catequizando, um catequista que trabalha com você, o seu pároco. Sejamos diretos e claros. Isso evita muita confusão. Jesus é direto e claro: Pedro, tu me amas? E percebendo que Pedro não tinha realmente entendido a profundidade da pergunta, ele pergunta mais uma vez: Pedro, tu me amas? Ainda percebendo que faltava uma entrega total de Pedro, ele pergunta pela terceira vez. É então que Pedro, ao compreender, também se torna uma pessoa assertiva e diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. E aí Jesus lhe dá a missão, ou melhor, lhe confirma a missão que já tinha dado: apacenta as minhas ovelhas. Olha a grandeza dessa palavra, olha o que nós aprendemos: a ser diretos, a mergulhar nesta palavra que Jesus nos dá. Vamos mergulhar um pouco agora dentro do que é esse comportamento assertivo. Vejam na tabela que eu vou deixar aqui para vocês como é o comportamento humano e qual é o ideal disso. Uma pessoa não assertiva, ele é emocionalmente desonesto, indireto, negativo, às vezes é até inibido. Ele traduz um sentimento de mágoa, de angústia, se torna sempre ansioso, trabalha muito com a irritação. Sobre ele mesmo, ele carrega culpa, às vezes até um ar de superioridade. E o que as pessoas enxergam em quem não é assertivo? Uma pessoa que vive se penalizando, irritado, desgostoso da vida. Aí existe o que é chamado equilíbrio, que é uma pessoa assertiva. Ele é emocionalmente honesto, é grato, é apropriado nos momentos, nas reuniões, nos encontros, nas conversas com as pessoas. Tem confiança e respeito. Ele é respeitado e as pessoas o enxergam como uma pessoa de valor, que merece ser respeitado. Ainda quando falamos de assertividade, existe um comportamento que às vezes as pessoas confundem com ser assertivo, que é ser o agressivo. Ele até é honesto, mas é inapropriado, é duro nas palavras, às vezes humilha, joga culpa em cima das pessoas, causa mágoa nos corações, e as pessoas o enxergam como uma pessoa irritada e vingativa. Não se engane, meus irmãos. Não pensem que a ser assertivo você vai ser essa pessoa agressiva. Não. O assertivo, ele tem um coração bom. Ele age com caridade. Sabe aquelas frases que nós ouvimos das pessoas muitas vezes? Eu sou assim, comigo é na lata, eu sou direto. Muito cuidado com isso. Você até é honesto, mas não é justo. O seu coração não transpassa aquilo que Jesus nos ensina, principalmente neste Evangelho. Então, meus queridos irmãos, a formação humana, ela precisa sim ser uma das nossas bases, para que com essa formação humana forte, estabelecida, nós possamos crescer espiritualmente. E aí, trazer para o coração dos nossos catequizandos também esta força que a formação humana nos sustenta, para que possamos ser pessoas bem formadas e espiritualmente saudáveis, sem uma fé imatura, mas uma fé verdadeiramente madura, forte, resiliente, assertiva.
Então, meus irmãos, dentro desta formação, o que eu quero trazer é: sejam assertivos, sejam resilientes e peçam ao Senhor que te ajude a responder com toda a força do seu coração. Sim, Senhor, Tu sabes que te amo. Tu sabes tudo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, compartilhar com seus amigos, para que tenham um ânimo, uma força no coração deles e possam também se desenvolver. Tudo que fizemos e vamos continuar fazendo seja sempre para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.